Bom, gente, boa tarde. Bem-vindos aí novamente à Escola de Verão. E hoje nós vamos falar aqui um pouco, eu vou tentar fazer até um contexto mais amplo, não só sobre a questão de mineração de padrões complexos, mas também sobre mineração de dados e ainda mais amplo sobre o que tem se chamado aí de ciência dos dados e coisas do gênero, tá? Eu acho que eu falar só desse contexto, até olhando a programação da escola, focar só no contexto dos padrões em si, acho que vai ficar um pouco meio perdido. Então eu preferi abrir um pouco mais a apresentação, tá? 30 segundos de comercial, tá? Então, ou seja, esse trabalho, né, e muito do trabalho que a gente tem feito, ele é no contexto do INWeb, que é um dos 4 institutos nacionais de ciência e tecnologia no país, na área de computação, tá? Então o INWeb, ele está no seu 5º ano atualmente, são 6 linhas de pesquisa, eu sou o coordenador da linha de pesquisa de mineração de dados e além tem outras pessoas também que participam da mesma linha que talvez vocês estejam vendo aí, né, algumas palestras, etc., que trabalham dentro dessa linha de pesquisa de mineração de dados, tá? Tem um número de pós-docs, alunos ali, que é meio aproximado, eu sinceramente eu não tenho ideia quantos são atualmente, entendeu? Mas é em torno disso, tá? Talvez até um pouco mais do que está aí. Bom, tem uma coisa muito interessante, que eu acho que é a primeira observação que a gente poderia falar, que é sobre essa evolução dos jargões, tá? Então, na época que, né, eu era aluno de pós-graduação, alguma coisa assim, existia toda uma aura em torno do que se chamava dos sistemas especialistas. E aí depois de sistemas especialistas, teve uma época que se falava de computação heurística, e depois se falava de mineração de dados, depois virou inteligência de negócios, depois virou inteligência analítica, e agora tem esse nome aqui de Data Science. E em paralelo com esse Data Science surgiu um outro termo bem mais comercial, que é o que se chama de Big Data, tá? Aí vem uma pergunta que é muito comum, né? É tudo a mesma coisa, é tudo diferente? Não, é evolução, é uma origem comum com uma evolução ao longo do tempo, tá? Eu vou até mencionar alguns exemplos aqui para vocês. Mas tem uma coisa importante que guia toda essa questão de mineração de dados, de inteligência de negócios, de inteligência analítica, de data science, que é essa ideia de você extrair informação e conhecimento a partir de dados. Então existe toda uma disciplina que vem sendo construída no sentido de que a tomada de decisão ela é baseada em dados e informações extraídas desses dados, né? E aí, obviamente, para que essa tomada de decisão ela efetivamente aconteça, você tem que construir os artefatos, os modelos, os algoritmos, eu vou falar disso daqui a pouco, para que isso seja suportado de uma maneira adequada. Então, existe sim toda uma lógica mais ampla de um processo em curso, que o nome mais recente tem sido dado é ciência dos dados, né? E que também tem muita relação com o que se chama de Big Data, mas Big Data é uma coisa mais relacionada ao volume, à complexidade dos dados e como lidar com isso, mas ao mesmo tempo existem alguns problemas que eles persistem e eles continuam sendo fundamentais de serem tratados, tá? Então existem alguns princípios fundamentais que eles já começam a mostrar para a gente, isso eu procurei alguma literatura que já existe sobre ciência dos dados, mas ainda tem muita discussão sobre o que efetivamente ele é, tá? Então tem algumas premissas, princípios que vêm sendo defendidos que eu achei interessante a gente colocar e discutir um pouquinho. Então o primeiro é o seguinte, você extrair conhecimento útil a partir de dados para resolver problemas pode ser tratado sistematicamente. O que isso significa? Isso é uma coisa muito importante, tá? Por quê? Porque ele afasta a ciência dos dados e todos esses conceitos que eu mencionei aí de trás, da arte pura. Tá? Toda vez que você consegue sistematizar alguma coisa, que você consegue criar uma metodologia, que você consegue tratar sistematicamente um problema,
Isso significa que nós não estamos fazendo arte, que nós não estamos simplesmente tendo inspirações. E há muita gente no mercado e fora do mercado que tenta vender isso. Tá? Por exemplo, tem uma pessoa, eu esqueci o nome da menina, ela faz umas visualizações muito legais. Tá? Ela faz infográficos de visualizações. Aí um dia eu cheguei para ela e falei, porque eu sou completamente idiota nesse sentido. Né? Aí eu cheguei para a menina e falei assim, me diz aí, como é que você segue isso, como é que você gera? Ela falou assim, eu não sei, vem. Falei assim, o que serve? Ou seja, no dia que ela morrer, vai. Né? Se a coisa, se baixa um espírito na mulher, e aí ela pensa um infográfico bacana, no dia que ela morrer, vai embora, acabou. Nunca mais, ninguém vai conseguir fazer um infográfico. Então, a sistematização ela é muito importante nesse contexto. A gente vai discutir um pouco mais isso. Tá? O segundo ponto também é importante. Daqui a pouco nós vamos chegar numa visualização aí que ela bate um pouco nisso, que é o seguinte. Avaliação de resultados demanda considerar cuidadosamente o contexto de aplicação, tá? Que é uma característica fundamental de qualquer coisa de mineração de dados. Tá? Ou seja, se você não entende o domínio no qual está inserido, dificilmente você vai conseguir resultados interessantes. Tá? Mineração de dados ou qualquer uma dessas técnicas, ela é muito feita a quatro mãos. Tá? Você tem que entender o domínio alvo, você normalmente tem que interagir com especialistas desse domínio alvo, sob pena de... Desculpa, gente, esqueci aqui. Você tem que interagir com o domínio alvo sob pena de ou informar coisas óbvias ou irrelevantes. Se você não entende o que são as perguntas de fato daquele domínio, normalmente é muito difícil que você consiga extrair alguma coisa interessante. Tá? Terceiro princípio. Aí esse é um princípio de extrapolação. Esse princípio eu achei legal colocar também. Tem vários, já tinha uns 10 mais ou menos, só que uns eram muito fora de contexto aqui para a gente conseguir falar. Entidades que são similares com relação a características conhecidas são usualmente similares com relação a características desconhecidas, vírgula, esqueci, a princípio. Tá? Por quê? Porque o conhecimento que você tem a respeito de um domínio, em geral, ele é limitado. Então você começa, isso aqui tem uma lógica interessante que é o seguinte, quanto mais você souber, melhor. Mas é raro você estar no meio do caminho e encontrar uma contradição com o que você já vinha encontrando. Tá? Então esse princípio também é legal. O primeiro é de sistematização, o segundo é de contexto, o terceiro é que existe um caráter incremental e monotonicamente incremental do conhecimento que você extrai. Tá? E tem o terceiro, tem esse último aí, que esse aí é muito legal. Né? Ou seja, se você bater o suficiente, o dado vai te dizer alguma coisa. Tá? Mas isso não é necessariamente bom, não. Por quê? Porque você pode encontrar algo extremamente peculiar com relação àqueles dados, mas isso não generaliza. Tá? O nome técnico disso é conhecido na literatura como overfitting. Né? Ou seja, você pega um modelo para aquele contexto, para aquela situação, e aí quando você tenta extrapolar esse modelo em outros contextos, ele não vai funcionar. É meio que um contraponto ao terceiro ali. Mas o que a gente percebe olhando esses princípios fundamentais? A gente percebe que, embora o que se chama aí de ciência dos dados não seja arte, por outro lado é algo extremamente rigoroso e que tem que ter todo um rigor no entorno dele. Tá? Isso é um pouco do que a gente vai falar aqui. Né? Tem alguns comentários. Tá? Bom, em geral, quando nós falamos de ciência dos dados, o entorno disso é os chamados sistemas analíticos, tá? Que já foi sistema especialista, que já foi sistema de inteligência, já foi um monte de coisa. Mas o nome assim, mais recente que adotou é o que se chama de analytics ou coisa do gênero. Isso a tradução é minha. Né? Então, o que esses sistemas fazem? Eu estou que bato o microfone aqui. Sistemas para coleta e análise de grandes volumes de dados heterogêneos. Vou explicar cada coisa. Eu leio e depois eu explico.
acessíveis e utilizados por um grande número de usuários e capazes de atender um número arbitrário e não previsível de usuários e suas demandas. Tem um monte de problema aqui nessa definição que eu coloquei de sistemas analíticos. Tá? Então, vamos pegar a primeira parte. Sistemas para coleta e análise de grandes volumes de dados heterogêneos. Tá? Coleta no sentido de que não necessariamente esse dado está disponível. Muitas vezes você tem que pegar dados de várias fontes e misturar esses dados. Análise em termos de que sistematicamente, você tem que extrair informação a partir desses dados. Grande volume significa que manualmente é impossível. E heterogêneo significa que dá trabalho juntar esses dados. Tá? Então, isso aqui é um cálice sagrado, mas não acabou ainda não. Né? Isso aqui seria assim, o suprassumo do ponto de vista de ciência dos dados, de Big Data, etc., é esse tipo de coisa aqui. Aí, vamos lá. Acessíveis e utilizados por um grande número de usuários. Então, ou seja, ele ainda é uma coisa popular. Então, não adianta você fazer o sistema que uma pessoa só vai utilizar. Você tem um monte de gente que quer utilizar isso com variadas demandas. E capazes de atender um número arbitrário e não previsível de usuários e suas demandas. Até um detalhe no caso anterior ali, que é o problema transacional, de proteção, etc. Tá? Então, ou seja, você não só tem um sistema cuja entrada é complexa, cuja saída é diversificada e é complexa, e que os usuários são muito diversificados. Isso, não existe nenhum sistema desse tipo hoje. Tá? Existem sistemas em variados graus que atendem, não desse tipo, mas que seja onipresente, onivalente, né? Que resolva todos os problemas muito bem. Tá? Mas tem sistemas que fazem isso até algum nível. Mas como que a gente chegou nesse ponto aqui? A gente chegou nesse ponto no sentido de que, nas últimas décadas, nós observamos vários habilitadores. O primeiro deles é a possibilidade de armazenar dados. Né? Vejam bem, no ano que eu me formei, eu comprei um computador com um disco de 10 mega. E era um discão. E o computador tinha 2 mega de memória. E era um computadorzão. Né? Era um 386, DX, não sei o que, etc. Importei do Paraguai, uma confusão danada. Né? Então, daí vocês têm uma ideia do quanto, naquela época, tem uma outra medida que é muito interessante, que até hoje a gente paga o preço, é o seguinte, você limitava tamanho de campo para economizar disco. Então, era um tal de colocar 20 caracteres para o nome, que você saía abreviando o nome do cara todinho. Quem está rindo é porque já fez isso. Tá? Ok? Então, isso mudou sensivelmente. Houve uma inversão, tanto do ponto de vista de acesso, em termos do que a internet, as tecnologias de comunicação permitem, como em termos de capacidade de armazenamento. Tá? Hoje em dia, a gente tem um acervo de dados que ele é completamente intratável. Né? Vocês pegam, por exemplo, o YouTube, ou pega Flickr, ou coisa do gênero, tem uma quantidade de foto ruim, e olha que tem muita que o cara tem vergonha de carregar para o site, de tão ruim que ela é. Né? Então você tem uma quantidade de fotos ruins, fotos mal calibradas, você tem uma quantidade de informação que não foi nem tratada, e mesmo a que foi tratada, eu não pus aqueles tradicionais supernúmeros, né, de quantos vídeos por minuto, de quantos tweets por minuto, os números são gigantescos. Tá? Então, ou seja, nunca se armazenou tanto, mas a gente continua não sabendo muito. Tá? Os computadores, por sua vez, também estão poderosíssimos. Né? Não necessariamente eles se articulam bem, mas se você olhar, são ordens e ordens de magnitude que nós tínhamos há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Tá? As técnicas e os algoritmos também avançaram, né? Melhoraram, a gente vai ver alguns exemplos aqui, etc. Mas teve uma outra mudança que foi interessante, que vem sendo interessante, que é o crescimento paulatino do que se chama de demanda analítica. Tá? E ela explodiu, ou seja, quando se usou esse jargão recente aí de Big Data, vejam que, na verdade, eu vou discutir isso daqui a pouquinho, ele não é um problema da tecnologia, ele é um problema da mudança da perspectiva dos usuários em relação ao que a tecnologia pode fazer por eles. Tá? Então, a tecnologia ela vem evoluindo numa taxa
bastante constante. Ela vem evoluindo? Vem evoluindo. Tá? Mas o que mudou realmente é o usuário ciente da quantidade de dados que ele tem em mãos e que ele tem acesso, ele vai tentar fazer alguma coisa com isso. Tá? E aí, ou seja, você tem vários componentes nesses sistemas, em todos eles você tem discussões sérias sobre como criar isso, é nuvem, não é nuvem, qual que é o ambiente, qual que é a linguagem, quais as técnicas, se é paralelizável, se não é, como visualiza, o que você tem que treinar a pessoa para fazer isso. Tá? Não existe uma resposta para isso. Existem várias pesquisas, existem várias tentativas, mas você chegar e falar assim, não, temos aqui, se é que algum dia a gente vai ter um sistema que resolve isso tudo. Não existe esse sistema, tá? Mas nem por isso a gente deve deixar de buscá-lo, porque nessa busca aqui exatamente as coisas vão evoluindo. Mas tem uma outra coisa muito legal, tá? Eu tenho certeza que ninguém está lendo esse mapa, mas não é para ler não. Tá? Eu vou mostrar dois mapas desses. Esse é o mapa da parte legal e o outro é o mapa do desespero, só para a gente fazer uma reflexão aqui antes de entrar no de fato. Veja bem, esse é um mapa de 7, 8 meses atrás de todos os produtos livres, proprietários, abertos, fechados, etc., ligados a bancos de dados. Tá? E aí ele tem uma notação aí, ou seja, que cada linha dessa, como se fosse uma linha do metrô, ele está pegando, que aí na verdade é a parte interessante, ele está pegando qual que é a característica dessas tecnologias. Tá? Então você tem bancos de dados de propósito geral, bancos de dados analíticos, como serviço, NoSQL, Bigtable, Graph. Então você tem ali na parte da direita, você tem um monte do que são as características. O que é legal? Vou pedir ajuda aos anciãos de novo. Né? O que é muito interessante nisso aqui? Vejam bem, nós passamos, né, algumas décadas de ostracismo tecnológico. O que isso significa? A Microsoft dominou. Né? Aquela coisa retrógrada, né, atrasada, feita para não funcionar e simplesmente tirar o dinheiro das pessoas. Né? Então, isso foram algumas décadas ali nesse processo. Né? Aí agora tem uma coisa de Apple, iPhone, etc. Mas assim, no âmago, é igualmente ruim do ponto de vista de diversidade, de tecnologia, etc. Mas o que é isso, gente? Isso aí é a renascença. Há 20, 30 anos atrás, nós tínhamos várias plataformas. A gente tinha a plataforma Apple, tinha TRS-80, tinha Sinclair, tinha não sei o quê, tinha um monte, né? Sei lá, uma dezena, uma dúzia, mais do que isso, de plataformas de hardware. Na sequência, nós tínhamos também uma grande diversidade em termos de sistemas operacionais ou tentativas de sistemas operacionais, e isso foi cristalizando. Né? Infelizmente, cristalizou para o lado errado, lá, que foi a Microsoft. Mas o que é isso aqui? Olha que legal. Quando a gente acha que está tudo acabado, que está tudo resolvido, que está tudo concluído, que não tem, que o Oracle é tudo, aparece isso aqui. Ou seja, você começa a ter uma efervescência de novas tecnologias, de novas demandas, de novos modelos, de muita coisa que jamais foi antevista por nenhum arquiteto de software, por ninguém, mas que foi habilitado pelo quê? Foi habilitado pela apropriação, pela sociedade em grão amplo da tecnologia. Outro dia eu vi uma pesquisa nem tão velha assim, tá? Feita no Brasil. Pra vocês verem como é que, às vezes, você fazer futurologia é muito difícil. Mas quando você olha para trás, você vê o risco disso. Tá? Então, eu vi um estudo de 1995 do CPQD, na época, que era meio que o baluarte, né, do avanço tecnológico do país. Depois ele foi privatizado, desmontado, etc. Hoje é uma grande consultoria. Que ele previa o seguinte: não há mercado no Brasil para mais do que 10 milhões de celulares. Nunca, jamais. Nos próximos 1000 anos, sei lá. Não é 1000 anos não, mas é um bocado.
A gente já passou de 200 e pedrinha milhões de celulares. Então, ou seja, o que foi isso? Né? Desculpa, isso que eu não tenho a hora aqui, eu só escrevi aqui, não está aqui está numa outra sala. Tá bom. Então, vamos lá. 200 e tantos milhões de celulares, tá? Mas como tudo, em particular no Brasil, é diferente... Oi? Ah, tá. Errada. Sala é feminino. Obrigado. Bom, gente, então, 200 e tantos milhões de celulares. Mas qual que é a lição interessante dos 200 e tantos milhões de celulares? Tá? Não é nem o celular em si, ou a coisa. É que no Brasil, esses celulares, eles são pré-pagos. Né? Então, isso mostra que mesmo o modelo de mercado adotado em outros lugares, aqui também deu errado. Como várias outras coisas que tentaram inserir no Brasil e que também deram errado, por uma questão cultural, por uma questão da demanda da população, por uma questão do contexto. Então, isso aqui é uma ótima notícia. Muito do que se diz hoje em dia sobre Big Data, sobre está amparado nessa efervescência aqui. Inclusive porque ela traz uma pergunta muito interessante. Tá? Vale a pena construir alguma outra plataforma? Porque, no mínimo, você tem que mostrar que você vai ser melhor ou diferente, ou os dois, do que o que está aqui. Tá? Então, antes de você construir qualquer coisa do zero, vê se alguém já não fez. Porque é bem provável que você tenha algum software livre, aberto, etc., que sirva como um ótimo ponto de partida para qualquer coisa que você vai fazer em Big Data. Então, vamos continuar. E o tal do Big Data, né? Então, aí tem essa coisa do cientista de dados, a profissão mais sexy do terceiro milênio, não sei o quê, parari, parará. Vamos entender um pouco esse fenômeno aqui, né? Primeiro que ele vem na ideia de ser uma profissão transformadora. E a transformação, ela não é porque eles são, mas porque há uma consequência do que eles fazem. E o que é a consequência? A consequência é exatamente a tomada de decisão baseada em dados e informações. Tá? É você quantificar a sua decisão e dar suporte aos executivos, seja lá quem sejam os tomadores de decisão, a partir de evidências e dados que muitas vezes não tinham sido mastigados, considerados, analisados anteriormente. Aí é que está a oportunidade. Né? Só que esse cara ele é inexistente. Né? Como tem uma figurinha na frente ali que diz que ele é um unicórnio. Por quê? Porque ele tem que ter capacidade analítica. Então essa sala aqui está cheia de potencial analítico. Né? Vocês são mastigadores de dados e números e coisas do gênero, em geral. Tá? Ele tem que desenvolver software. Isso eu acho é a grande oportunidade para a área de computação em geral. Né? Por quê? Porque vocês vejam o seguinte, a partir do momento que você coloca como lugar comum habilidade algorítmica, a computação caiu na sociedade. Tá? Veja, historicamente, agora eu vou fazer uma provocação aqui. Historicamente, a computação ela nasceu numa torre de marfim. Né? Mainframe, máquinas caríssimas, coisas dificílimas, exóticas, etc, 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 etc. E aí, a Microsoft enterrou ela no fundo, né,
das profundezas do magma. Né? Por quê? Não, isso é muito sério. Isso que eu vou falar com você daqui agora é muito sério. É bom que está sendo gravado. Né? Vejam bem, minha mãe, uma senhora de 75 anos. Ele está ali rindo, mas ele conhece minha mãe. Ela sabe que na tela azul só o reset salva. Vocês não estão entendendo. Minha mãe, ela não consegue diferenciar, não estou dizendo nem hardware e software não, é o que é computador local e o que está na internet. Ela acha que o computador é quase uma TV que tem um teclado. Mas ela sabe que na hora H o dedão é o que salva. Vocês estão rindo, mas é para chorar, gente. Todo mundo está aqui, né? Nesse auditório. Ninguém realmente acha que o teto pode cair de repente. Né? Mas ninguém aqui, quer dizer, alguém pode ser louco o suficiente para fazer isso. Eu não entraria num avião que rodasse o Windows. Imagina, né? Você está entrando no avião, aí você olha e vê aquele símbolo do Windows. Eles até tentaram. Tinha uma propaganda do Windows Extra porcaria que parecia um cara voando assim. Né? Devia ser do avião que explodiu. Explodiu, o cara saiu voando, etc. Mas isso é muito triste, gente. Por quê? Porque isso transforma a informática naquela coisa que não funciona. Tá? Nós vamos gastar 50 anos ou mais para trazer de volta a reputação da área como algo que funciona, porque o estigma já pegou. Há uns tempos atrás eu estava numa loja de pneu, aí eu fui numa loja de pneu para pagar um pneu. Aí o cara chegou para mim e falou assim, espera aí, porque o sistema deu pau. Você sabe como é que é, sistema sempre dá pau. Isso é o vendedor da loja de pneu. A minha mãe, o vendedor da loja de pneu, qualquer um. Você vê que virou a desculpa padrão. Às vezes falta luz, às vezes o satélite cai, mas a culpa é do sistema. Estou com a Flávia ali, ó, que não deve aguentar ouvir falar mais isso. O sistema caiu, não tem nada errado com o sistema, mas a culpa é dele. Tá? Então, isso é muito sério. Nós tivemos uma oportunidade de melhorar isso. Nós tivemos a oportunidade de melhorar isso com a internet. E, obviamente, muita coisa deu certo, e eu acho que até que a gente, se você olhar assim, 15 anos para trás, a gente deu até uma melhorada, né? Mas muita coisa deu errado. De novo, cara. Ah, tá. Muita coisa deu certo, mas muita coisa deu errado. Tá? E agora a gente tem uma oportunidade de novo. Mas veja bem, voltando aqui à profissão mais sexy, né? Tem coisas que não podem não ser inatas. Às vezes você fala assim, pô, então eu sou um virtual desempregado. Não. Na verdade, eu acho que aqui tem algo que está sendo inadequadamente vendido. Vou tentar explicar para vocês. Tá? Uma das coisas que mais me impressionou na época que eu era, né, até antes de ser aluno, isso aí deve ter uns 30 anos mais ou menos, ou coisa assim, foi que naqueles idos lá de meados da década de 80, eu me deparei com um VisiCalc. Tá? Era exótico. Né? Uma planilha na década de 80, que você clicava um negócio num lugar, o troço, você via lá propagando, né, porque era muito lento o computador, então você via lá propaganda e ele aparecia do outro lado, você falava assim, oh, né? Você podia falar o ó, você podia falar comentário bovino, né, porque você não entendia lufas, mas aquilo era exótico. Né? E hoje em dia, planilha não é um artefato assim de profissionais. Planilha é uma coisa que todo mundo usa. Todo mundo. Todo mundo que tenha qualquer coisa minimamente quantitativa na vida, lida com uma planilha.
Correto? Então, qual que é a oportunidade, qual que é a pergunta aqui? Será que isso aqui não é a planilha de 30 anos atrás? Será que quem deve aprender Big Data, não é o pessoal da administração, da economia, ou seja lá quem lida, o pessoal das ciências sociais, que tem horror a números por definição nesse momento? Será que não são eles que são realmente os big users? E será que nós não devemos ser aqueles que vão prover a infraestrutura adequada e apropriada e que atinge, ou seja, ao invés da gente ter aquela lógica mainframe de novo, de falar assim, não, eu faço Big Data. Não, eu quero que você faça o Big Data. Porque esse é o meu papel. Não de ficar servindo de intermediário, não virar um despachante de Big Data. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente vai evoluir agora aqui nesse momento. Tá? Ou seja, nós temos que manter o nosso prumo e a nossa ideia de gerar novas tecnologias, novos sistemas, novas abordagens, de avançar e tornar isso acessível a qualquer um, assim como foi feito com a planilha há 30 anos atrás. Tem um negócio muito legal, que vai voltar com muito mais força para a gente. Desenvolvedor de software, habilidade algorítmica. Né? O fato da pessoa ter que conceber algoritmos. Isso vai nos colocar como área muito mais em evidência em termos de que a partir do momento que a pessoa tenha que pensar algoritmicamente, a essência da ciência da computação, ela vai se fazer muito mais presente. Tá? Então aí é que eu acho que tem a grande oportunidade. Okay? Que a gente tenha uma diferença, que as pessoas entendam, enfim, o que é computação. Que computação não é o computador. Tá? Computação é abstração. Computação é capacidade de modelagem, é capacidade de pensamento e é a construção de soluções para problemas. E não simplesmente pegar um martelo e jogar no problema. Ok? Aí vem uma outra visão aí dessa coisa da ciência de dados, né? Então veja que você tem lá a ciência da computação, você tem as ciências básicas que lidam com isso, e você tem a questão do contexto de alvo, tá? E aí o que é legal a gente ver são as interseções, né? As interseções são muito interessantes, né? Então você olha lá, a ciência da computação com a parte de matemática e estatística, a interseção dela é aprendizado de máquina, mineração de dados, etc, etc. Computação com a área fim é o software tradicional. A estatística e matemática com a área fim pesquisa tradicional. E ali no meio tem um unicórnio, que não existe hoje. Tá? Ele é difícil de ser atingido, mas nem por isso ele deve ser abandonado. Tá? Mas tem uma outra figurinha que eu achei, que é essa aqui. Essa é a figurinha do desespero, né? Isso aí é uma lista, gente. Eu vou só falar os grandes tópicos que vocês vão entender. Isso aí é uma lista do que o cientista de dados deve saber. Cada bolinha dessa é uma coisa diferente. Vocês podem começar que daqui a uns 5 anos vocês vão estar estudando ainda. Tá? Então, quais são as bolinhas? Fundamentos. É a primeira ali, ó. É tudo colorido, gente. Vocês me desculpem, eu não vejo cor nenhuma, eu sou daltônico, então tem uma bolinha ali. Tá? Ali. No meio ali à esquerda. Tá? E aí você tem coisas extremamente complicadas, como por exemplo, matrizes e álgebra linear, álgebra relacional, teorema CAP, data não sei o que, OLAP, tá tudo aqui, basicamente a computação inteira está desse negócio aqui. Tá? Aí você tem uma segunda aqui, um segundo caminho aqui, que pega uma cor, um azul claro, rosa ou cinza, tá? Que é estatística. Aí vem um curso de estatística inteiro, todinho. Tá? Aí ele quebra aqui, ó, no meio do curso de estatística, você vira para essa coisa verde, marrom, vermelha, sei lá, meio cor de doce de leite aqui, programação. Tá? Aí você lá em cima, depois que você já viu isso tudo, que são 3 cursos, né, basicamente,
Você chega lá num amarelo, verde, sei lá o quê, aprendizado de máquina. Estou lá no 4, ó. Aí eu vou caminhando e tal, e aí esse cara foi sacana demais. Aí ele chega lá em cima, onde é que o aprendizado de máquina termina? Em mineração de texto e processamento de linguagem natural, que é um mundo que você vai lá na linguística e tal, e você está estudando, né? 6 anos estudando. Aí você volta aqui, ó, aí você pega Big Data, aí é aquele mapinha que eu mostrei, tá aqui, ó, ele fica um caminho meio solto aqui. Aí do Big Data você chega em visualização, aí você olha em integração de dados e não sei o que de gerenciamento de dados, e você termina em construção de ferramentas. Só isso. Tá? Mas veja o seguinte, pelo menos ele te mostra que o espaço é finito, né? Ele não é contável, mas ele é finito aqui. Mas eu acho que é legal no sentido da gente ver a amplitude disso. Quanto mais amplo em termos de demandas e ofertas, eu acho que significa a questão de oportunidade também. Obviamente que disso aqui, muita coisa vai sumir. Tá? Assim como há X anos atrás, você tinha toda sorte de diferentes arquiteturas, ambientes, linguagens, e tudo sumiu. Engraçado que você vê que a área de computação, ela passou por grandes fases, né? Na década de 60, 70, havia uma difusão gigantesca de linguagens. As mais variadas, as mais esquisitas, as mais diferentes, etc. Depois você teve de arquitetura, sistemas operacionais, plataformas, etc. E agora você tem até no sentido de problemas e questões que são colocadas. O que são invariantes aqui nesse processo? O que a gente aprende olhando essa confusão toda? Tá? Que existe sim, por parte do profissional, em algum contexto que seja, o domínio dessas técnicas. E daqui a pouco eu vou aprofundar um pouco mais nisso. Tá? Dados são um problema, mas eles são os que nós temos. Né? Então, por exemplo, o Brasil, ele claramente, né, ele é um exemplo de grandes bases de dados da pior qualidade que a gente possa imaginar. Então, teve uma base de dados que eu trabalhei, por exemplo, que foi do SUS. Né? E aí, né, além de tudo que vocês possam imaginar, mas tem coisa assim, que eles refletem a nossa pobreza cultural. Na verdade, um grande problema do Brasil hoje em dia é um problema de cultura. Tá? E um campo que normalmente você poderia, né, ter alguma estabilidade é o nome da mãe. Né? Você pode não saber o pai, mas a mãe normalmente você sabe. Né? Mas aí nós achamos as coisas mais variadas no nome da mãe. Mas a mais peculiar de todas que eu achei foi assim: pergunte para Simone. Está lá, na base de dados, nome da mãe, pergunte para Simone. Né? Teve uma outra base que a gente olhou também, só para a gente ver o problema de qualidade de dados, foi o seguinte: a gente olhou a base dos alunos da UFMG. Não é uma base tão grande e nem é uma base tão descontrolada. É a base do registro dos alunos da UFMG. Tá? E aí você para e pensa, pô, deve ser uma base tranquila. Aí nós falamos assim, bom, de quantas formas diferentes em uma centena de milhares de registros lá que estão na base do UFMG, pode aparecer Belo Horizonte, que é a cidade onde a universidade está instalada e que um número significativo dos seus alunos reside. Chuta aí, vamos lá. Quantas formas diferentes a gente achou Belo Horizonte na base de dados da UFMG? Hã? Desculpa. Que isso, 56. 56. Vocês não fazem ideia, das formas mais variadas, né? Desde 2 L's, S, Z, sem H, abreviando em todos os pedaços que vocês imaginam. 56 formas diferentes. Então, daí vocês imaginem o desafio que é lidar com qualidade de dados. Essas técnicas analíticas de mineração de dados, em geral, elas são muito complexas. Por que elas são complexas? Porque o espaço de busca de solução dessas técnicas é complexo. Tá? Ele cresce exponencialmente, ele normalmente é muito grande, e você... Aliás, eu tenho que passar isso aqui. E você navegar nessas técnicas é muito complicado. Tá? E aí você tem, do ponto de vista de infraestrutura, os problemas clássicos todos de processamento paralelo, mesmo quando se fala assim, isso é Big Data. É Big Data na concepção, mas os problemas estão todos lá. Tá? Mais ainda, você tem um monte de coisa que está em aberto.
Eu vou abreviar isso aqui porque isso acaba sendo muito específico, tá? Mas ninguém sabe ainda se essa coisa de Big Data, Data Science, qual que é o retorno de investimento disso, tá? Tem uma coisa muito complicada, não, tem dois pontos que eu quero colocar aqui. Tem um problema que hoje é um grande problema no país, que é o problema de integridade, segurança dos dados, privacidade, etc., o efeito Snowden, né? Que é um pipinão. E tem uma coisa que em breve vai ser um problemaço, né? Que é proveniência. Tá? O que é proveniência? Proveniência é de onde veio esse dado. Como que eu registro isso? Se o dado foi derivado, como que ele foi derivado? Considerando quais características, quais modelos, quais qualquer coisa. Ou seja, a gente ainda está naquela era que nós estamos gerando dados loucamente. Mas daqui a pouco a gente vai começar a parar e pensar, esse dado, ele realmente eu posso confiar nele, esse dado, em que condições que ele apareceu, o que está associado a esse dado. Tá bom?